Vamos saber então como é que está a previsão do tempo para essas regiões e estados produtores de café. Quem traz as informações é a Nadiara Pereira. O estado de Rondônia está com a colheita do café Conilon mais avançada. Isso porque as chuvas garantiram boas condições de desenvolvimento no período úmido e agora o tempo também mais seco tem garantido melhores condições para a colheita. O nível de umidade no solo já vem baixando por causa da diminuição das chuvas. Boa parte do estado já apresenta níveis de umidade no solo abaixo de 20% e nestas áreas em azul é que o índice de umidade no solo está um pouco mais elevado, variando de 60% até 70%. Agora, para os próximos dias, tem previsão para alguns episódios de chuva, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar em torno de 15 milímetros. E essa chuva distribuída em 5 dias não deve atrapalhar muito as atividades de colheita do café Conilon. E no decorrer do segundo período, entre os dias 29 de maio e dia 3 de junho, a expectativa também é de algumas pancadas de chuva, mas com ainda menor volume de água, que deve chegar em torno de 5 milímetros. Então serão pancadas muito rápidas e isoladas, que não chegam a impactar nas atividades de colheita. Sobre o Paraná, tem previsão de episódios de chuva e, por enquanto, o solo está bastante encharcado. Boa parte do estado do Paraná vem recebendo chuvas expressivas e frequentes e o excesso de umidade que pode ser um problema para as áreas produtoras do norte do estado. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme sobre o norte paranaense. Mais ao sul é que tem previsão para alguns episódios de chuva, mas são pancadas isoladas de baixos acumulados. Agora, no norte do estado, o tempo mais seco deve beneficiar as atividades no campo, especialmente áreas que já estão iniciando a colheita do café arábica. No decorrer do segundo período, a chuva volta a ser mais abrangente. Só que o volume de água será maior entre oeste, sul e leste do estado paranaense. No norte, nas principais áreas produtoras de café, o volume de água não deve ultrapassar 15 milímetros. A tendência é que o tempo úmido persista um pouco mais no decorrer do mês de junho, que inclusive pode ter chuvas acima da média sobre o estado paranaense. No sudeste do país, os principais estados produtores de café também já avançam com a colheita. O Espírito Santo está com a colheita do café Conilon mais avançada e a gente observa que esse estado foi bastante afetado pela estiagem nos últimos meses. Inclusive, o índice de umidade no solo ainda está muito baixo, variando em torno dos 20% até 10% nas áreas mais secas. Enquanto isso, as chuvas contribuíram muito para a produtividade do café arábica entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Nestas áreas, a chuva vem sendo frequente até este momento e o índice de umidade no solo varia de 70% até 100% nas áreas em azul e rosa do mapa. E sobre o estado do Rio de Janeiro, o índice de umidade no solo é mais baixo no norte do estado, principalmente regiões mais próximas do Espírito Santo também foram afetadas pela estiagem, mas no sul o índice de umidade no solo também chega até os 70% nas áreas em azul. Agora, para os próximos dias, o tempo fica um pouco mais instável aqui entre o Espírito Santo e o Nordeste Mineiro por causa de algumas instabilidades que vêm do oceano. A chuva pode chegar a ser um pouco mais volumosa sobre áreas litorâneas do Espírito Santo, mas no interior do estado, a chuva não deve ser tão expressiva e não deve atrapalhar as atividades de colheita do café Conilon. Agora, sobre o estado de São Paulo, sul, também a região do Cerrado Mineiro, a expectativa é de tempo bastante seco. Isso beneficia tanto a colheita quanto a secagem dos grãos de café. Agora, ao longo do segundo período, entre os dias 29 de maio e 3 de junho, a expectativa é que volte a chover em algumas áreas aqui de São Paulo, também Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Só que serão pancadas muito isoladas e com baixos acumulados. É uma chuva que não deve impactar nas atividades do campo. E principalmente nas áreas produtoras de café arábica do norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e também nas áreas produtoras de café Conilon do Espírito Santo, a tendência é de tempo seco que deve beneficiar as atividades no campo ao longo deste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui a gente segue falando sobre o café. Vamos agora rever qual foi a expectativa divulgada pela Conab para a safra 2017 do grão, números apresentados na semana passada. A companhia trouxe uma projeção de 45.560.000 sacas de 60 quilos do grão. Esse volume indica uma redução em relação ao ano passado, mas isso já era de se esperar, porque 2017 é ano de bienalidade negativa para a variedade arábica. A chamada bienalidade é uma característica comum da variedade arábica aqui no Brasil,
que alterna entre anos de alta produtividade e baixa produtividade. Como essa safra é de baixa, por isso o volume que o Brasil vai colher no total do ciclo vai ser menor do que a safra passada, já que a boa produção maior dela aqui do Brasil é dessa variedade. Vamos acompanhar os números agora e a comparação com o ano passado. Em 2016, o Brasil teve uma safra de 51 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos do grão, de acordo com a companhia. Para 2017, são esperados 45 milhões e meio, mais precisamente 45 milhões 560 mil. A produção do arábica deve cair por conta da bienalidade negativa. Já a de Conilon deve recuperar um pouquinho em relação à safra passada. Lembrando que o estado do Espírito Santo já vem sofrendo com seca há muitos anos, há uns 2, 3 anos, e isso impactou diretamente na produção do ciclo passado. Para essa temporada, é esperado uma leve recuperação diante de um clima um pouco melhor. Vamos aos números de cada uma dessa variedade, então. Veja que em relação à produção de arábica, que representa mais de 78% da produção nacional, a produtividade média deve ser menor que a do café Conilon. Olha só que curioso. A do arábica deve chegar a 24,07 sacas por hectare, alcançando uma produção de 35 milhões 400 mil sacas de 60 quilos. Esse volume vai cair 18,3% em relação à produção do ano passado, que foi de bienalidade positiva. Já a safra de café Conilon, que representa 22% de todo o grão de café colhido pelo Brasil, deve ter uma produtividade no cafezal de 25,41 sacas por hectare. A produção deve alcançar 10 milhões e 100 mil sacas, com uma recuperação de 26,9% no volume colhido.